Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Bento. Eu vou apresentar para vocês uma questão dentro de Segunda Lei de Mendel, produzida pelo professor Davi Calazans, né? Essa Segunda Lei de Mendel que é um clássico na biologia. Então vamos falar dela, vamos estar falando sempre de genética de populações, provavelmente. Então vamos dar uma olhada nessa questão que realmente já está começando com uma população de plantas. Então vamos dar uma olhada. Em uma população de plantas, podemos encontrar flores em 7 tonalidades de cores, indo do azul bem escuro até o branco. Podemos observar que as flores mais raras são as que são azuis bem escuras e as brancas. Já as mais comuns são as que são de uma tonalidade média de azul, entre os dois extremos encontrados. Esse é um caso de interação gênica, isso ele está afirmando, é um caso de interação gênica. E a gente viu que a gente tem 7 tonalidades, 7 fenótipos, né? Que tipo de interação gênica está acontecendo no processo de determinação da cor das flores? E quantos alelos estão envolvidos? Temos aí as opções. Epistasia dominante com 6 alelos, epistasia recessiva com 7 alelos, herança quantitativa com 7 alelos, herança poligênica com 6 alelos, epistasia quantitativa com 8 alelos. O que eu posso já dizer para vocês? Tem 3 opções aí com epistasia. Epistasia é quando você tem a interação de um alelo nas características, a interferência de um alelo em outras características de outros alelos. Então, eles individualmente eles não estão definindo nada, eles estão interagindo em outra via metabólica, por exemplo, que vão interferir no fenótipo. E normalmente quando a gente vê essa epistasia, ela não tem essa distribuição que ele cita aqui. E que eu vou até desenhar aqui para vocês, vamos dar uma olhada aqui, ó, porque se você perceber, ele está falando que tem 2 extremos e que as outras cores vão sendo distribuídas e vão ser mais numerosas, vão ser mais distribuídas no meio. Então o que isso quer dizer? Que eu tenho um extremo aqui, que é o A, perdão pelo A, hein? Isso aqui é um A, tá? Que é um A de azul e aqui um B de branco. Então um azul escuro e o B. Então os extremos são os menores, de menor quantidade aqui, né? E o que eu vou ter aqui mais para o meio? Vai ser os outros fenótipos. Vão ser os outros fenótipos. Então tá aí. Então essa é a distribuição, né? Tá vendo? O que ele está dizendo aí pra gente na questão é isso. Que os fenótipos de extremos, eles são menos comuns e os da meiuca aí, eles sobem e são... Isso aí é uma distribuição normal, tá certo? Isso é distribuição normal. Em epistasia isso não acontece. Você tem um alelo interferindo no outro e você acaba tendo, por exemplo, na epistasia dominante, você vai ter muito mais fenótipos, você vai ter uma distribuição muito mais desigual de fenótipos, você dificilmente vai achar, ou não vai achar mesmo, uma distribuição normal como essa, tá? Então eu já cortaria as epistasias, aí a gente sobra com herança quantitativa e herança poligênica, que podem ser realmente uma das duas aí. Mas daí vamos olhar então, ela está te perguntando 2 coisas na questão, né? Quantos alelos estão envolvidos? Né? 7 ou 6, se você for ver, ficar entre a C e a D, 7 ou 6. Então vamos ver a nossa resolução comentada. Ele está dizendo que a alternativa correta é a D, só para relembrar aqui, a D, a herança poligênica com 6 alelos, tá? E aí ele vai definir que os estágios intermediários, quando os extremos são raros e a média comum, são casos clássicos de herança poligênica ou quantitativa. A gente estava certo entre ficar ali, então, entre a C e a D, né? Poligênicas ou quantitativas. Nessa ocasião, podemos determinar a quantidade de alelos pela seguinte fórmula, que é o número de alelos mais 1, que é o número de fenótipos. Então, logo a gente vai ter o número de alelos mais 1 sendo 7, né, e 7 são os fenótipos possíveis, então a gente vai ter aí o número de alelos, que é 6, e a gente consegue definir entre a C e a D, que fica aí a correta sendo a D, que é 6, e a herança sendo poligênica, tá certo? Então espero que eu tenha ajudado a responder essa questão. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.